Então, uma das coisas interessantes que a pastora disse é que essa vida, toda essa vida, esse percurso que a gente vive na Terra, é como se fosse um deserto, porque sempre a gente vai entrar em um deserto e sair e entrar em outro, e às vezes a gente está atravessando vários desertos ao mesmo tempo da prova do deserto, como se fossem várias situações acontecendo, e a gente vai aprofundar mais a respeito disso. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de dizer para as irmãs é que Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. O próprio Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Isso mostra para a gente que estar no deserto não é um castigo, não é porque você pecou, um pecado imperdoável e Deus está com raiva de você. Mas o próprio deserto pode significar que você está no centro da vontade de Deus. Mateus 4:1 vai dizer: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, não era um castigo para Jesus, porque ele nem tinha pecado, né? Jesus simplesmente ele foi nem purificado, não posso dizer isso, porque ele já não tinha pecados, mas ele foi provado, ele foi tentado como uma preparação, um processo de fortalecimento para uma grande missão, né? A maior missão. Então, o deserto não é um lugar que você está abandonado. Ele também não é um lugar que a gente pode falar, tô na prova. Não. Você está passando por uma prova com um propósito de ser aprovado, né? Amém. Então, assim, não, a gente pôr na cabeça, não é provação, é aprovação, é olhar para o propósito no qual aquilo é feito, né? Porque todo deserto, ele tem um propósito. Oséias 2:14 vai dizer: Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. Aqui ele está falando ela como Israel, tá? Eu a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. O deserto é onde Deus fala ao coração. Tanto que isso a gente sempre escuta na igreja, que a palavra em hebraico para deserto ela significa lugar de fala. É um lugar onde Deus vai falar. É midbar, né? Que eu não sei bem se a pronúncia está correta, mas significa lugar de fala. É um lugar onde Deus pode ter um tete a tete conosco, onde Ele pode falar conosco, porque não tem distração, né? E ali nós somos esvaziados do barulho do mundo para a gente ouvir, vamos dizer assim, que o sussurro do céu. Deus ele não fala no meio da agitação. Você pode reparar que quando você está ansiosa, quando você está nervosa, quando você está atormentada, parece que naquele momento nem as pessoas falando faz sentido. Quanto mais uma coisa que a gente precisa estar sensível para ouvir, que é a voz de Deus. Então, muitas vezes, Deus ele vai esperar com que a gente se aquete, né? Ele vai falar em sua palavra: aquietai-vos, né? Calai-vos e vê que eu sou Deus. Aquietai-vos e vê que eu sou Deus, né? Sabeis que eu sou Deus. Então, quando a gente está nessa agitação, às vezes até parece que demora mais para a gente passar aquele momento, porque a gente não aquieta para escutar. Não adianta você ir salvar quem está se afogando se essa pessoa está se debatendo, né? Porque senão todo mundo afoga. Não que Deus vá afogar, mas eu estou usando isso como analogia para dizer: não adianta Deus falar o coração de quem está se debatendo. A gente precisa procurar se acalmar para ouvir a voz de Deus. E muitas vezes a única maneira que Deus consegue isso de nós é nos levando ao deserto, quando somem os amigos, quando some a família, quando o dinheiro some, que aí tu não tem dinheiro para ir passear. Aí você tem que ficar em casa, tem que ir no culto, tem que ficar em casa com a tua família. Então Deus começa a conseguir a sua atenção. E o tempo de deserto, ele não é igual para todos nós. Nós vemos que Jesus, sendo levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto, ele passou 40 dias no deserto. Israel passou 40 anos. O tempo que Jesus precisava passar no deserto, o tempo que você precisa passar no deserto, que eu preciso passar no deserto, é um tempo que é estabelecido pelo próprio Deus.
Talvez você está pensando, ah, mas eu já aprendi tudo que eu precisava. Mas só Deus sabe de fato quando o processo já está completo. Você não pode se comparar o seu processo ao processo dos outros. Ou você acredita que foi o Espírito Santo que te conduziu e está permitindo que você permaneça no deserto. Ou não, deserto não tem como você sair sem ser sendo reprovado. Ou você é aprovado e sai, ou você continua no deserto até que você seja aprovado. Amém? Se é o próprio Espírito Santo que nos conduz ao deserto, é o próprio Espírito Santo que nos tirará do deserto. Deus, é Ele quem escolhe o caminho, mesmo que esse caminho pareça ser o caminho mais longo. Talvez para você não tenha sentido, né? Ah, por que está demorando muito? É... Só um segundo, gente. Ai, Jesus. Então, como eu estava falando, é Deus que escolhe o caminho. E tem uma passagem que eu achei muito interessante, está em Êxodo 13, do versículo 17 a 18. Olha só, presta atenção no que fala. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que era mais perto. Pois disse Deus, olha quem disse, não fui eu, nem foi você, foi o próprio Deus, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Tem umas versões que vão dizer para que não desanimem. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho. Ok, então, o caminho mais curto nem sempre é o mais seguro. Nem sempre é o que vai nos animar mais. E Deus sabia que o povo não estava pronto para a guerra. Então, ele livrou eles de algo que eles nem sabiam que existiam. Então, às vezes, o que parece que é demora, na verdade, pode ser um livramento. Às vezes, a demora de Deus pode ser um livramento. Então, a gente não pode, né, reclamar, questionar. Às vezes, assim, muita gente fala, ah, mas você tem que colocar um prazo. Muitas vezes a gente faz essas orações desesperadas, né? Deus, o Senhor tem até amanhã para falar comigo, mas esse negócio de botar Deus contra a parede, eu não sei se é assim tão fácil assim, né? Então a gente tem que ter um pouco de paciência, porque é nas tribulações que a paciência ela é desenvolvida. O que parece que você está dando volta pode ser uma proteção do próprio Deus. Ele pode estar te protegendo de coisas que você pode não estar preparado ainda, sabe? Coisas que talvez você vai ter que passar, talvez você não vai ser isento de passar essas coisas, mas tudo tem um tempo, né? Tudo tem um momento. E depois, o deserto pode ser o melhor caminho para um coração que ainda está em processo. Então, como eu disse, daqui até a gente chegar à Nova Jerusalém, pode ser que a nossa vida seja um grande deserto. Até as vidas que parecem perfeitas, as pessoas que podem estar postando no jatinho, postando na Disney, postando em Paris, você não sabe o íntimo dessa pessoa. Você pensa, ela dorme o sono dos justos, mas você não sabe. Você não sabe quantas miligramas de remédio ela está tomando. Ah, Winnie, mas eu sou crente, eu também tomo remédio. Amém. Eu creio que Deus tem o poder de fazer com que você não seja dependente, que talvez isso seja por um tempo, porque Ele tem o poder de te preencher, mas a pessoa que está sem Deus, ela não consegue ser preenchida por. Ela pode ter tudo, mas ela não vai conseguir ser preenchida. Não falando mal da vida de ninguém, mas eu fiquei assim. Um dia eu tô entrando muito pouco no Instagram. Aí eu entrei lá e geralmente a primeira notícia que aparece é a mais badalada, né? E tava lá, Felipe e Zé Virgínia. Tô ótima, né, gente? Zé Felipe e Virgínia se separam. E aí, quando eu fui ver a nota, eles falavam alguma coisa assim: a gente vai buscar ter uma felicidade plena, nos sentir plenos, como sempre nos sentimos até aqui. Ou seja, eu fiquei refletindo, quer dizer então que, ok, vamos largar da pessoa porque a gente não tem felicidade plena.
Isso acontece muitas vezes porque a gente espera que as coisas, as pessoas nos tragam felicidade plena. Mas a plenitude que a gente busca só pode ser satisfeita em Cristo. Isso não é um clichê, sabe? Isso não é um clichê. Isso é realidade, porque com as coisas da terra, nós nunca conseguiremos preencher aquele espaço que é da eternidade, aquele pedacinho da eternidade que Deus deixou dentro de nós, aquela saudade que a gente tem do que a gente ainda não viu. Isso se chama vontade de voltar para a casa do Pai. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão entendendo até aqui o que eu estou falando? Amém? Posso ouvir um amém aí? Quem está ouvindo? Amém. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat aqui, porque eu fico vendo as anotações e eu esqueço de olhar o chat. Glória a Deus. Aleluia. Só mais inteiro, solteiro, só Deus nos satisfaz, né? Nós somos a noiva de Cristo. Glória a Deus. Continuando. Esse negócio, eu peguei de uma pregação do Benny Hinn, esse pedaço, e isso eu escrevi num papel e eu coloquei na minha parede. E é um negócio que sempre martela na minha cabeça. Ele chamou isso de 10 testes que formam os escolhidos. É assim, alugou um triplex na minha cabeça e nunca mais saiu e tem muitos meses. Os testes que formam os escolhidos. Lembra que o próprio Espírito Santo nos leva ao deserto. Então, o Benihim vai falar de 10 testes, começando pelo teste do deserto. Todos são chamados para esse teste. Todos são chamados para o deserto, mas muitos retrocedem. Lembre que a palavra diz que aquele que retrocede, esse não serve. Quem põe a mão no arado não pode retroceder. E aí o segundo teste vai ser o teste do coração. Quão será que nós somos capazes de entregar os nossos desejos a Deus? Onde de fato está o nosso coração? Teste número 1, teste do coração. São todos testes que nós vamos passar no deserto, tá? Então, lembrando, falei errado. Primeiro teste é o próprio deserto. O segundo teste é o teste do coração. Depois nós temos o teste do tempo. Esperar confiando, mesmo em silêncio. Engraçado que quando aquele povo de Israel estava no deserto, Deus se manifestava ali, Deus falava com Moisés, e mesmo Deus falando, ainda não era suficiente. Aqueles poucos dias que Moisés subiu para receber a lei, para falar com Deus, foi o tempo em que esse povo fez um bezerro de ouro, porque eles não aguentaram o silêncio de Deus. Porque se Deus falava através de Moisés, porque eles não conseguiam falar com Deus diretamente, porque eles não aguentaram. Ou seja, aquele silêncio era perturbador, mas Deus estava por perto. Havia maná, havia coluna de fogo, havia nuvem. Deus estava ali. Amém? Então é o teste do tempo, é termos paciência, porque a paciência não é só esperar, é o que nós fazemos enquanto nós esperamos. Amém? Depois do teste do conhecimento das escrituras, Deus vai fazer com que você viva a palavra em situações reais. Quando no dia a dia, como você tem vivido a palavra, quando aparece uma fofoca contra o teu nome, como você tem vivido a palavra quando te ofendem, como você tem vivido a palavra quando você tem a oportunidade de roubar um negócio ali que está fácil de roubar, como você tem vivido a palavra quando dentro da tua casa você não tem paz, quando dentro da tua casa você tem levante, tem afronta, é humilhado, é ofendido, é esmagado, está cansado. Como você tem vivido o teste da palavra? Depois, nós temos o teste. Esse primeiro era o teste do conhecimento das escrituras. Aí agora nós vamos para o teste da palavra. Deus te deu uma promessa, né? Podemos dizer que é o teste da promessa. Quando a única coisa que você tem é uma promessa, tudo te diz o contrário. Mas, Winnie, qual que é a maior promessa? Aí foi um pregador na minha igreja, ele pregou, ele falou tal coisa. Aí não sei quem falou tal coisa, eu tô confuso. Eu tô confusa. A maior promessa é o céu.
Essa é a maior promessa. Tudo que te impede de obter a maior promessa, então ela não é tão importante quanto você pensa. Pode acontecer qualquer coisa, mas lembre-se, você tem uma promessa. Viver é lucro, morrer é Cristo. Você tem a promessa do céu. Amém? Depois nós temos o teste do servo. Não adianta você achar que você já vai chegar é, fazendo coisas grandes. Eu não estou falando isso só de pregar na igreja ou de coisas assim, não. Às vezes você quer chegar no teu emprego já patrão, já mandando, já gerente. Mas você passou o teste do servo, porque Jesus disse que maior é aquele que serve. Jesus lavou os pés dos discípulos e serviu com excelência. Depois nós temos o teste da promoção, né? O teste da promoção é você ser humilde quando você ganha pequenas vitórias. Como você está agindo? Ainda não é não é ainda, sei lá, Canaã, como a terra prometida, mas Deus está te entregando ali pequenas vitórias. E como é que você tem agido? Ah, saiu um dinheiro, sei lá, tu está entregando dízimo, tá dando uma oferta? Como é que você tem honrado a tua promoção? O teste da visão é permanecer com fé, permanecer acreditando. E ele fala de mais dois testes, que é da guerra, onde você luta com as batalhas, né, com as armas espirituais. E o teste da paciência, que eu já falei um pouquinho, né, é a sua atitude enquanto você espera. A palavra de Deus vai dizer que o povo fala no deserto que eles estavam com saudade das coisas do Egito, né? Da cebola, da carne, né? Do alho. E Deus fala assim, né? Deus é até um pouco irônico. Fala assim: eu vou mandar carne que vocês vão. Vai sair carne pelo nariz de vocês. Tanta carne que vocês vão comer, né? Então, assim, em alguns momentos a gente vai ter saudade de algumas coisas, mas poxa, isso é porque você não está dando valor ao maná que Deus está te dando. Será mesmo que essa cebola era tão melhor do que o maná? Sabe uma coisa que acontece muito no deserto? O diabo vai tentar distorcer a tua percepção. Ele não fez isso com Jesus. Ele falou para o dono de tudo: é isso aqui tudo é meu. Se você me adorar, eu te dou tudo isso. O diabo ele vai tentar distorcer a tua percepção. Amém? Então, nós temos que entender uma coisa: quando a gente passar por todos esses mini testes dentro do teste do deserto, a gente vai sair aprovado, a gente vai sair com autoridade, porque a palavra de Deus vai falar lá em Mateus, no 4, versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Anjo não serve qualquer um, não. Anjo serve porque Deus mandou, Deus concedeu a autoridade para que os anjos te servissem. Foi Deus que mandou, Deus te aprovou. Deus está cuidando de você. Amém? Então Jesus saiu do deserto cheio da palavra, porque ele venceu o deserto, ele venceu o diabo, porque ele estava cheio da palavra, porque ele respondia com está escrito. Então, pode ser que o deserto pareça que vai te matar. E ele tem até a capacidade de te matar. Mas Deus tinha algo para ativar em você dentro daquele deserto. Agora, já encerrando, em Cânticos 8:5 tem uma passagem que diz: quem é esta que vem subindo do deserto, apoiada em seu amado? Debaixo da macieira te despertei. Ali teve dores tua mãe. Ali sofreu aquela que te deu a luz. E eu tentei refletir o que quer dizer essa passagem, porque essa passagem ela é muito forte em simbolismos. Vou ler novamente. Quem é essa que vem subindo do deserto, apoiada em seu amado? Debaixo da macieira te despertei. Ali teve dores tua mãe. Ah, eu puxei o zoom aqui, não consegui terminar direito. Ali sofreu aquela que te deu a luz. Então, deixa eu dar uma olhadinha para ver se tem comentários aqui. Amém. Amém, Dona Maria José. Tudo bem. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É bom sempre olhar, porque eu esqueço de olhar. É, quem é esta?
Então, quando a gente fala assim, quem é essa? É uma expressão de espanto, né? As pessoas vão se espantar. Você vai se espantar quando você sair do deserto, porque você vai sair com autoridade, com algo que antes você não tinha e agora você tem. As pessoas vão olhar para você, você vai se olhar no espelho e vai dizer: quem é esta? Amém? Ela não morreu no deserto. Talvez eles estejam espantados porque eles esperavam que você morresse. Você entrou fraquinha e está saindo forte. Todos estão espantados. Então, a passagem vai dizer, apoiada em seu amado. A gente não sai do deserto sozinha, a gente sai dependente do nosso amado Jesus Cristo. O deserto nos faz aprender a nos apoiar nele. E aí ele vai dizer, debaixo da macieira te despertei. A macieira é um símbolo de prazer, de sombra, de segurança, de fruto doce, né? E ao mesmo tempo, o despertar, ele fala de um primeiro amor. Ele fala que Jesus ele vai nos sacudir, ele vai sacudir para que a gente tenha esse amor, esse primeiro amor, né? Para que a gente produza esse fruto doce. O crente ele não pode produzir um fruto azedo. Nós somos convidados a produzir um fruto doce, né? Ali teve dores tua mãe. Fala de um lugar de nascimento. É um nascimento, podemos dizer, um simbolismo para um nascimento espiritual. Ali teve dor, mas ali também teve vida nova. Então, talvez você entrou no deserto cabisbaixa, confusa, triste, ferida. Mas se você permanecer no processo de Deus, você vai sair do deserto apoiada em Jesus, fortalecida, amada, curada. O lugar da sua dor também vai ser o lugar do seu despertar. Lembre, mulheres, dessa frase: quem é essa? Quem é essa que vem subindo do deserto, apoiada em seu amado, apoiada em seu amado? Amém? Aleluia. Então, para fechar, que Jesus, lembra que Jesus está conosco até a consumação do século, até o deserto dos desertos passar. Jesus está conosco e o deserto não é para sua destruição, ele é para sua transformação. Não é a ausência de Deus, mas é onde ele fala mais profundo. Não é castigo, é processo. Não é o fim, mas é o começo de uma nova maturidade, de um novo tempo e da dependência real de Cristo. Com Cristo. Então, mesmo no deserto, Deus está conosco. Amém, minhas irmãs? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês nesse dia. Se alguém quiser estar relatando alguma coisa brevemente ou comentando brevemente, pode ficar à vontade. A oportunidade está com quem sentir aí de estar compartilhando alguma coisa. Amém. Ninguém gostaria de estar falando mais alguma coisa? Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos dar continuidade à nossa dinâmica da live aqui. Eu tenho que ficar olhando a colinha. Glória a Deus. Eu gostaria que alguém estivesse orando, então, por todas as famílias que estão no deserto. As famílias que estão no deserto. Quem gostaria de estar fazendo essa oração?